Eu estou aqui com o Anderson Camilo Garcia, cara, gente finíssima que eu tive a oportunidade de conhecer no Mundo Paralelo, um evento de marketing digital que eu fui no começo de dezembro. E a gente combinou de fazer uma reunião mais alongada, porque a gente viu muitas coisas em comuns no nosso crescimento profissional, até na nossa vida hoje aí trabalhando no digital. Anderson, muito obrigado pelo seu tempo. Cara, muito obrigado a você, gostei do papo. Cara, passaram quase 2 horas e eu nem percebi. Agora, no final, que eu dei uma olhada, eu falei, passou muito rápido. E quando o papo é bom, o tempo passa rápido, né? É, Qualquer coisa que a é, gente faz que é legal, que é interessante, o tempo voa. Que realmente eu vi um vídeo seu em ah, inglês na parte da escola, do verbo to be. Você não postou recentemente o inglês sobre o verbo to postei, be? aham. Cara, e é muito verdade, né? É algo que é essencial, fundamental, mas não sai daquilo. E aí todo mundo tem que, acho que inglês de escola não vira, né? Ninguém consegue ficar bom com inglês de escola por algum motivo. Não. Mas eu não sei se é o ambiente que não ajuda, se são os professores, o método, mas realmente com inglês de escola parece que você não tem nenhuma evolução. Eu não boto muita fé também. Eu acho que não foi feito para ensinar as pessoas, foi feito mais para cumprir calendário ali. Os, Mas a questão. Pode falar. os professores são qualificados, mas tem que fazer uma imersão toda. O inglês ali, sei lá, um horário por semana é só mais uma coisa ali no meio. Tá todo mundo na escola, não tem ninguém ali num universo de inglês. E é verdade, porque na época eu fazia o Wizard do colegial, final do meu fundamental para o colegial, eu já fazia o Wizard e já conseguia me destacar nas provas, né? Eu achava muito fácil, Sim, porque aham. o nível dentro de uma sala de aula do colegial é muito diverso. Tem um cara que já foi para fora com a família, não sei quantas vezes, tem um cara que nunca viajou para fora, tem um cara que tem uma dificuldade com tudo, né? Tem algum tipo de problema, tem uma Sim. dificuldade com absolutamente tudo. Tem um cara que tem uma facilidade com tudo, então, mas nunca estudou idioma e consegue pegar ali o básico fácil. Eu não mandava muito bem quando era algo muito específico de gramática. Eu já tinha uma dificuldade com português, Aham. então, porque o português é um idioma muito complexo, né, com tempo verbal e por aí vai. Sim. Quando era algo muito específico e também começava a entrar no inglês, eu tinha dificuldade. Agora, a interpretação de texto básico, eu sempre fui bem, porque eu já tinha um curso, né, que eu estudava na época. Wizard, você falou? Wizard, eu Wizard. estudava 2 vezes a semana lá. Chegou a fazer todos os livros? Foi até que nível lá? Cara, eu parei no último livro. Antes de começar o último livro, eu parei. Aham. Cara, Não quantas lembro o semaninhas? nome agora. Acho que Oi? acho que eu parei ali no último, mas acho que eram 12, né? Isso, eu parei no 11 ou 10, alguma coisa assim. Eu acho que eu fiz o 11 ainda, alguma coisa. Aham. Aí eu falei, não vou fazer mais, já deu, já. Que idade você tinha nisso? Eu tinha, quando eu parei, eu me formei em 2017. Hoje eu estou com 30 anos, então, se eu não me engano, 17 anos eu devia estar indo para o segundo colegial, terceiro colegial. Aí eu Sim. fui para fora, fiquei um mês em Toronto, assim que eu me formei, e aí eu voltei e fiquei mais estudando mais uns 2 anos e parei. Então, acho que com uns 20 devo ter parado. Sim. Cara, mas Mas assim que eu comecei na universidade, eu escolhi um curso que tinha inglês, que era comércio internacional, aham. a EMI Morumbi. Eram 4 anos que tinha inglês e francês. Então eu mantive, né? Sempre estudando, estudando. Aí eu parei definitivamente quando terminou a faculdade, após 4 anos, eu decidi vender meu carro para morar no exterior. Fiquei um ano em Vancouver. A primeira vez que eu fui para o Canadá foi para Toronto, fiquei um mês, na verdade. E aí, Aham. nessa pós-faculdade, eu escolhi um curso de business, que chamava Business Communication, na Greystone College, lá em Vancouver, fiquei um ano estudando. E aí, depois que eu voltei, eu parei definitivamente de estudar inglês, porque não encaixava, eu não consegui nenhuma vaga de trainee, eu comecei a trabalhar com algo que eu nunca imaginava, e hoje eu acho que inglês é muito mais para turismo, mas eu acho fundamental
para qualquer profissão e até para uma pessoa que deseja viajar, Sim. para ter uma facilidade maior, confiança e ter um inglês, sabe? Aham. Tem carreiras e carreiras. Tem a maioria das pessoas que me procuram para o inglês é porque na posição que eles estão na empresa não tem mais como eles evoluírem se não tiver inglês. É empresa multinacional e tem que conversar com as outras pessoas e você tá ali numa bolha, enclausurado, que você só fala português, você conversa só com o operacional da sua unidade e não consegue conversar para fora. Ao mesmo tempo que tem outras profissões que não faz diferença mesmo. Você conversa com pessoas somente daqui e seria mais por turismo. Se você ascender na sua carreira e puder fazer uma viagem, aí é outros 500 a viagem, né? Você conseguir se comunicar e não Ah, passar com vontade. certeza. Mas Sim. então você viu três níveis de inglês, eu vou dizer. O primeiro nível foi o de escola, ensino fundamental. Sim. O segundo foi de Uhum. uma escola particular de inglês aqui no Brasil. E o terceiro nível foi lá fora. Onde você diria? Na verdade, eu coloco mais um, porque Ah, assim que eu me formei no colegial, eu fazia inglês na escola, que é verdade. obrigatório. Eu fui fazia na Wizard, escola aqui privada no Brasil, e eu fui fazer um curso na escola chamada ILAC English School, alguma coisa assim, lá em Toronto, no Canadá, que foi um inglês totalmente imersivo e diferente. E aí, nesse curso que eu fiz de business, não era um curso voltado para inglês, era um curso voltado para comunicação e negócio, porém em inglês. Esse curso aqui no Brasil, ou lá, Não, esse curso de business foi lá após a após a faculdade, faculdade, um que eu, ano. um ano que eu fiquei lá. Por isso que você tem o inglês tão afiado da vez que eu encontrei você. Mas sendo muito sincero, eu acho que é muita prática. Uma pessoa que deseja estar com o inglês realmente em dia, ela tem que fazer uma imersão mesmo. Porque, exemplo, eu até mandei um áudio para você esses dias em inglês, né, Mandou. para perguntar, para a gente conversar. E parece que não sai mais natural como saía quando eu estava fazendo o curso de business lá em Vancouver. Aham. Porque eu estava vendo todo dia TV em inglês, conversando com pessoas em inglês. Eu trabalhava e virei supervisor de uma loja, então eu comandava ali um pessoal em inglês. Era algo tão imersivo que até as músicas eu comecei a compreender mais facilmente. Agora que eu voltei para o Brasil, já se passaram desde o Covid, aí, quando eu voltei para o Brasil, um ano antes do Covid, se não me engano. 6 anos Já tá se aí. passaram alguns anos, então não é mais natural para mim. Eu tenho uma facilidade se eu for viajar, com certeza. Eu fui para o Chile um tempo atrás, e aí eu conversei em inglês com algumas pessoas, porém eu já estou parando para pensar, já tá outra pegada, sabe? Sim. E você diria que o inglês imersivo que você fez lá depois da faculdade, o que que eles traziam para você de mais novidade? O que que você viu na parte de business, não na parte de inglês, que você viu lá Certo. que aqui você não encontrou tanto? O que que te motivou a ir fazer esse business lá? Cara, eu estava com foco, após eu me formar aqui na faculdade, nesse curso de comércio internacional, comércio exterior, alguns falam, né? Eu queria porque queria entrar numa grande empresa como trainee. Então, eu já fazia estágio na Mercedes-Benz, na época que eu fazia a faculdade aqui no Brasil. Oh, que massa. Tinha oportunidade de ir para outra fábrica na Alemanha, tinha outras oportunidades que eu enxergava no mercado, então eu precisava, eu achava fundamental eu estar com o inglês 100% ali, com uma parte mais técnica focada para business mesmo, e eu achei que poderia ter pessoas que poderiam me ajudar no Brasil, sim, mas eu precisava dessa experiência no exterior. Por isso que eu fiz de tudo para ir para o exterior, para me aprofundar. Eu vendi meu carro, pô, fiz tudo, fazia Uber ao mesmo tempo que fazia faculdade, fazia estágio, então só para ter dinheiro para eu fazer esse sonho meu no exterior, entendeu? Que doido. Como que foi seu ano lá? Como que foi? Você chegou em que cidade? Eu cheguei em Vancouver com um mês de aluguel pago e com US$ 2.000, que é o que eu consegui juntar. Porque eu Aham. tinha que pagar minha faculdade aqui e tal, então eu não consegui juntar muito. Eu fui com o meu curso de business pago
e fui porque eu parcelei aqui numa agência no Brasil, e chegando lá, eu estava com esse um mês que eu fui com mais 4 amigos meus, um Airbnb, que a Sim, gente achou, que era um porão, um basement, né, o pessoal fala, então com basement. várias camas espalhadas, assim, e eu falei, pô, eu preciso de emprego, eu não tenho condições, meu pai não tem condições de ficar me enviando dinheiro, nem minha mãe, e eu precisava de emprego. Então, meu primeiro emprego foi como mascote em um jogo de hockey. Tem até no meu Instagram, e aí eu fui mascote da Passa seu Instagram criançada. aí, se alguém quiser procurar depois. Só falar mesmo, arroba. Na verdade, eu vou postar no A Garcia Conecta, que é um Instagram que eu fiz aberto, que eu falo um pouco sobre timidez, e aí eu vou postar lá falando um pouco dessa Sim, experiência que eu tive como mascote e também com outras experiências que eu tive. Então, meu primeiro emprego foi ganhando US$ 16 por hora sendo mascote, e eu já consegui colocar os meus amigos nesse trabalho. Então, antes deles chegarem para o Brasil, porque eu cheguei um mês antes dos meus 4 amigos que fecharam comigo esse intercâmbio. sim. E eu cheguei lá, consegui esse trabalho, já consegui colocar eles para trabalhar nesse evento. Então, foi uma experiência Já virou a porra de muito um agente diferente. de empregos lá no Canadá. Então, lá no meu college eu era conhecido brincando como headhunter, né? Sempre conseguia um trabalho para alguém, sempre me esforçava para ajudar as pessoas ali, Que porque massa. eu via a dificuldade que eu tinha, né? Por ter pouco dinheiro e o dólar caro. Então, eu tinha que Sim. me virar de qualquer forma. Então, esse foi o meu primeiro emprego, e só numa linha do tempo, lá você não tem o CLT, né? Você não trabalha só para uma pessoa, para uma empresa. Você é Aham. contratado por hora. Então, eu tinha, ao mesmo tempo, 4 ou 5 empregos que, conforme a disponibilidade da empresa e a minha disponibilidade, eu conseguia trabalhar. Então, eu trabalhava, às vezes, um evento aleatório desse com o mascote, aí Aham. eu era assistente de garçom em um restaurante no metrô. Ao mesmo tempo, eu vendia camiseta num time de futebol chamado Whitecaps e outro de futebol americano, BC Lions, no estádio aos finais de semana e quarta-feira. Então, tipo o Jogo do Brasil, de quarta e domingo, eu estava lá Sim. vendendo camiseta. Aham. E até que eu consegui um trabalho mais fixo, né? Porque eu tinha muitas variáveis ali. Aí eu consegui ser vendedor da Puma no outlet principal de Vancouver. Ali eu Ô, tinha um louco. crachazinho e tal. E pô, eu acho que eu tô com esse crachá aqui, depois eu até vou mostrar aqui para Ah, vou vocês. querer ver. E aí eu consegui, um dia, eu parei no meu horário de almoço, andando na Outlet, vendo o que tinha de novidade ali, de interessante. Eu entrei na loja ASICS, e um brasileiro, e eu comecei a conversar em inglês com um brasileiro que até o momento eu não sabia que ele era brasileiro. Aham. E aí ele falou, o que você está fazendo aqui, Anderson? Eu falei, eu trabalho aqui, eu sou vendedor da Puma e tal. E ele me ofereceu uma proposta para ser supervisor da. Ó, como conexão, conhecer pessoas ajuda, né? Opa. Eu conheci esse cara em 30 minutos de conversa, ele me fez uma proposta de emprego, eu virei supervisor da ASICS. E aí, a partir daí, meu salário aumentou um pouquinho, não era muita coisa, sei lá, US$ 200, eu ganhava 1.800, foi para US$ 2.000. E, Opa. porém, eu tinha esse fixo mais as outras variáveis, né? E Sim. ajudou a me manter lá. E eu virei supervisor da ASICS com um ano de intercâmbio. Cara, só pra gente não perder um ponto, soletra o seu Instagram de novo. Arroba. Letra A, de Anderson. Aí Aham. é o meu sobrenome, Garcia, A Garcia Conecta. Garcia Conecta. Normal, sem nenhuma firula, né? Exatamente, só isso aí. Beleza, só pra ter uma hora ali que ficou meio rápido. E então você continuou como o supervisor na ASICS, os outros trampos e a sua pós. E aí A eu tinha pós que que ir você pro tinha pago college. e tava lá, que era o seu motivo principal pra estar lá. Exatamente, eu consegui me formar tranquilamente. Era uma pós assim, que você tinha direito a trabalho. Depois, nos 6 primeiros meses eu poderia trabalhar 40 horas semanais, e depois, nos 6 últimos meses, eles abriam de forma legal para a gente trabalhar mais tempo. Porém, pela minha necessidade, eu sempre trabalhei muito. Então, Cara, eu não estava nem aí. O importante era não ser deportado. aham, claro. Mas eu trabalhava muito, muito, assim. Passei das 40 horas semanais, com certeza. Cara, E aí a vida segue. nossa, eu fico imaginando um brasileiro CLT vendo aqui, pô, eu sou contratado 40 horas e acho que não tenho tempo pra nada. O cara fazia uma pós, trabalhava 40 horas e ainda meio que
cuidando para não ser deportado, trabalhava ainda mais do que isso. Então, cara, você trabalhou Sim. aí umas, sei lá, umas 100 horas por semana. É que, na verdade, o visto, de forma legal, permite trabalhar até 40 horas. Tinha semanas que eu não trabalhava as 40 horas porque eu tinha muito frila, né? Trabalhava um pouquinho aqui, um pouquinho ali, mas com certeza, se eu fosse somar, poderia ser que eu trabalhava 50 horas, 80 horas na semana e por aí vai. É uma coisa muito doida aí. Legal. E antes de eu entrar na parte de mais a sua rotina lá em Vancouver, me fala uma coisa. O que que te fez voltar pro Brasil? Por que que você não ficou lá? O que que te fez voltar? O que me fez voltar é que eu amo o Brasil, eu não me vejo fora daqui. É muito doido que quando a gente está fora, existem alguns sentimentos que afloram ali, como saudade da família, mas eu sempre fui um cara muito desapegado com a minha família. E lá eu tive saudade de estar próximo. Aí eu voltei e não estou próximo. Então, então algumas coisas que é difícil explicar. E quem viveu na pele isso sabe muito. Mas, porém, outra coisa, é, você está andando na rua e vê uma super liberdade de famílias ali, às vezes fazendo um churrasquinho, conversando, tomando uma cervejinha e tal. E lá é muito rígido, você não vê esse contato com as pessoas elas não interagem facilmente uma com a outra, elas não fazem esse tipo de festa, é algo muito formal. Você vai fazer uma festa, vai ser a festa na casa, tal, determinado dia. Não tem um churrasquinho esporádico no final de semana, exemplo, na casa da minha avó. Vou lá hoje. Beleza, hoje é uma data específica, mas se eu fosse semana passada lá, no final de semana passada, oh, vamos fazer um churrasco agora? Vamos. Cada um foi no mercado, comprou. Não existe isso. Não existe. Então, algumas coisas culturais me influenciaram muito para eu voltar. E aí eu voltei querendo uma vaga de treininho, uma grande empresa, e quando eu voltei, tudo congelou por causa do Covid. E aí as coisas tomaram outro rumo na minha vida. E, cara, é bem isso mesmo. A gente, no Brasil, você vai no mercado, você de repente tá um cara ali, uma pessoa do seu lado ali escolhendo maçã, escolhendo uma cebola, você puxa um assunto, a pessoa conversa. Quando você vê, você tá amigo da pessoa já e já estão marcando churrasco. Lá não tem essas coisas, né? Sim, não tem. E eu senti uma outra coisa, principalmente na área profissional, que como estrangeiro, eu tinha que provar 3 vezes mais que eu era melhor do que determinados locais para eu ter um valor. Então, até esse brasileiro que me indicou para virar supervisor da ASICS, cara, como que você explica para uma pessoa que acabou de chegar em um país que você já está tomando conta de um time e em um ano e você é de fora? Então, eu tinha que mostrar um trabalho legal. Ele foi um dia na Puma ver eu trabalhar lá. Você tem que ou ter um contato muito bom ou provar muito o seu valor em um país sem ser o Brasil. Esse não foi o grande problema de eu sair de lá, tá? Mas é só uma característica que eu vi também trabalhando no exterior e é uma realidade. O pessoal deve se perguntar, né? Poxa, eu tô sendo mandado por um gringo, um estrangeiro, um brasileiro. O que que eu tô fazendo da minha vida? Você tem que ser foda mesmo, afiado nas respostas lá. Tem que ter tem que estar muito tranquilo ali sobre o que você está sabendo e mostrar que você sabe fazer. Senão você é engolido pelo pessoal ali. Outras pessoas vão tomar seu cargo, outras pessoas vão ser contratadas no seu lugar e por aí vai. Mas voltando no assunto porque eu voltei, foi exatamente isso que é engraçado. Foi por causa da família, mas eu sou um cara que eu não fico vendo, exemplo, minha mãe constantemente, eu não moro junto com ela, né? Eu sou casado. Eu moro em São Paulo, na Zona Norte, ela mora em Guarulhos, mas eu vejo ela uma cada 2 vezes no mês. E aí lá fora eu senti uma saudade absurda. Eu não sei se é a saudade, o sentimento de estar próximo se acontecer alguma coisa, ou apenas uma hipocrisia mesmo da minha parte, sei lá, não sei explicar, mas são alguma coisa que mexe com a gente. E eu não me via estando naquele país e eu decidi voltar para o Brasil. Não, não é hipocrisia, não. A gente, quando não tem, a gente sente falta.
E quando, Pode ser. não, a qualquer momento eu posso ir lá. Não, então não vai ser nesse momento. Agora eu vou, tenho que focar aqui nas coisas que eu tô buscando. A gente tá sempre na ânsia do que a gente, pela ânsia do que, ansioso pelo que a gente não tem. É E verdade. entediado, É verdade. entre estar entediado com o que a gente tem e ansioso com o que a gente não tem. É onde a gente vive. Olha, isso que você falou é muito verdade, porque aqui no Brasil a gente trabalha, porém a nossa moeda não vale muito. Então, vou te dar um exemplo. Para comprar um iPhone, você ganhando R$ 3.000, você vai demorar. Um iPhone hoje está custando, sei lá, tá quanto? Um iPhone novo? 15 mil? Vou colocar aí, um novo mais top, Eu 15 acho que mil. sim, cara. Eu moro na divisa do Paraguai aqui e eu acabo pagando sempre menos. Deve sair uns 7, 6 aqui. Mas se você for numa loja oficial, parcelar em 12 vezes no seu cartão, fácil, 15 mil, um Mas 17. enfim, pode ser até 7 mil, 8 mil. Cara, imagina que você está ganhando R$ 3.000. Ou tanto que você tem que trabalhar para pagar um iPhone. E lá, eu ganhava US$ 2.000, eu não estou equivalendo, tipo, convertendo, tá? Eu só estou falando, se eu ganho R$ 2.000 aqui, eu estou no mesmo trabalho, fazendo a mesma coisa, ganhando US$ 2.000 lá. Cara, lá eu conseguia comprar o iPhone em lançamento, pagar o meu aluguel e sobrava um dinheiro. Então, isso nesse mesmo mês. E aqui a gente tinha que trabalhar 8 meses para fazer isso acontecer de forma tranquila. Isso de ansiedade que você acabou de falar, que é algo que a gente não tem e gera uma ansiedade, é algo que muitos brasileiros, quando vão para o exterior, eles pensam no bem material. Não vou ser hipócrita. Pô, tem uma marca que eu gosto, a parte de Nike, Adidas e por aí vai, eu consigo ter com muita facilidade. Porém, esse sentimento ele passa, porque no Brasil era uma escassez. Lá não é mais escasso. Você pode comprar a qualquer momento. Então, isso já não vira um ponto de reflexão. Vou ficar no país por causa disso, porque já é algo natural. Você já pode comprar qualquer coisa que você precisa, você compra. Então, bem material não é mais um ponto de escolha. Você começa a ter outras coisas, exemplo, saúde fácil, educação fácil, por aí vai. Mas é muito doido isso que você falou, que é verdade, essa ansiedade do que é aquilo que a gente não tem. É uma coisa que me motiva mesmo. Saber dar valor ao que a gente já conquistou todos os dias, olhar para trás, olhar para os lados e falar, pô, que bom, obrigado, mas também saber olhar para frente, olhar para cima e para onde que eu vou hoje. É muito Sim, cabuloso verdade. isso. E, bom, você tocou em um assunto que eu ia comentar. Como que era a saúde lá? Eu fui com um Você foi para o seguro hospital alguma internacional vez de lá? viagem. Fui. Eu fui lá, porém, eu poderia pagar uma taxa por pelo que eu lembro, tá? Não sei se mudou, gente. É Uhum. só. E faz muito tempo também, mas eu, como estudante residente, eu poderia pagar uma taxa de uma carteirinha de saúde mensal lá, pública, e utilizar os serviços dele. Porém, quando eu fui para lá, eu já tinha um seguro internacional de saúde. E Aham. eu utilizei esse seguro lá. Então, eu não acabei não pagando essa carteirinha para a saúde pública lá, porque eu já tinha um seguro internacional. Mas é muito tranquilo de utilizar. Eu não sofri, foi bem. Porque tem também uma quantidade de valor que eu poderia utilizar no meu seguro, né? Então, eu fui com um seguro que poderia utilizar até US$ 300.000. E por aí vai. Então, é só se eu estivesse esquiando e me quebrasse todo, aí poderia passar essa franquia. Mas de resto, era muito difícil passar. Você foi esquiar lá? Desse um ano eu não fui. Eu fui na primeira vez lá em 2018, Quando você passou um 2019, que eu fiquei um mês. mês, aí eu esquiei. Dessa Ah, vez já eu tinha não conhecido. esquiei. O que que você fazia Oi? lá? Eu disse, já tinha conhecido então o Ah, esqui sim, na sim. neve. Já tinha conhecido. Legal. O que que você fazia? Você morava com uns colegas daqui do Brasil. Eles também passaram um ano lá? Um ano a gente morou junto. O pessoal fala, não vai morar com brasileiro, mas a gente já saiu aqui, todos os amigos aqui, foram 5 pessoas que a gente morou nesse porão aí. Aham, E aí os 5 foram fazer não, 4 foram fazer esse mesmo curso que eu fiz, de Business Communication, e sim, um foi fazer um curso de Customer Service, que era um curso abaixo desse meu de Business Communication, né? sim, Porém, todos trabalharam para se manter. Foi a mesma claro. coisa. A gente
tentou conversar inglês dentro de casa, isso durou 2 dias. Depois, ninguém mais conversou inglês dentro de casa. É algo que ajuda, assim, às vezes uma galera vai morar com o pessoal gringo, é obrigado, você é obrigado para ter uma interação a conversar inglês, isso ajuda. Claro. Mas o meu dia a dia era tão corrido, trabalhando, estudando no college, que isso meio que supria. Porém, se eu não tivesse com eles, talvez eu teria tido uma evolução maior rápida, porque eu era obrigado a conversar inglês. O dono da nossa casa, que o dono da nossa casa morava em cima, tinha 2 andares, e o porão era lá era embaixo mesmo. Como se Aham. fosse no que fala. Como se fosse normalmente o porão é embaixo, né? Então. They really E call it the aí, basement. exatamente. E aí, todo dia, esse cara era muito gente boa, muito gente boa. Chamava Robbie. E esse Robbie, eu voltava do trabalho do college, ele estava na varandinha dele, tomando um vinho, ele me chamava. Então, eu conversava muito inglês com ele, saía com ele, às vezes, para jantar. Esse cara, ele ajudou muito também a gente a tirar dúvidas e por aí vai. Até golpes que às vezes acontecem. Engraçado que chegou uma vez um cheque para mim de alguma coisa. Eu não lembro do que foi, que ele bateu o olho, tava com o meu nome. Existe, tem golpe lá no Canadá também, né? É só golpe aqui não. Tava com o meu nome e falou: isso aí é golpe, eu vou levar no banco para ver. Aí era um golpe. Se você sacasse um dinheiro no teu nome, sei lá, você ia ter que pagar esse dinheiro de volta e por aí vai. Mas esse cara me ajudou muito. Que bom ter um guia Ah, nativo sim. lá dentro também. Nossa, muito, muito. E aí, eu acredito que, voltando ali naquele ponto que se você não tivesse com seus colegas do Brasil, você teria evoluído mais rápido, mas eu acredito que você talvez poderia ter passado por algum leve tipo de burnout no começo. Pô, concordo, Acho bem concordo. provável, porque é uma mudança muito abrupta. Se você tem ali alguém para você conversar e falar assim, ô viado, vai se fuder. Bem à vontade mesmo. Era muito isso, era muito isso. Isso é confortável pro cérebro. E como que era os finais de semana? Ou assim, não existia final de semana para você, né? Mas você não estava trabalhando, estava lá no basement ou com o Robin. Vocês tinham algum comes e bebes, alguma confraternizaçãozinha? Assavam alguma carne? Como que era seu tempo livre lá? Tinha lá, o nosso quintal era um quintal bem grande, então a gente fazia alguns churrascos e chamava um pessoal do college. Esse Rob amava que as pessoas Oh, que fossem massa. lá, então a gente tirou uma sorte muito grande, assim, de ele Sim. ser muito liberal. Fiz meu aniversário lá com outros amigos, a gente chamou 30 pessoas do college, fez uma super festa. Ele discutiu com o vizinho, que ele não gostava, porque ele falou, não pode deixar o som aí, não sei o quê. Foi muito bom, cara. Já Muito aproveitou pra bom. brigar com o vizinho que ele a vida inteira queria brigar, de repente chegou uma Já, gurizada ali e virou estopim. só esperavam, ele só estava esperando o mínimo do motivo para discutir com o cara, sabe? E aí, voltando para o assunto, antes de falar o que eu fazia de final de semana, esse negócio que você falou é muito verdade, porque a gente saía aqui no Brasil, eu e esses mais essas 4 pessoas, nós saímos aqui no Brasil constantemente. Todo final de semana a gente sempre saía para algum lugar, ou para um barzinho, na época uma festinha e por aí vai. Então, essa intimidade ajudou muito a gente falar, pô, meu irmão, não enche meu saco, meu dia foi uma bosta. Se você não conhece a pessoa, você não fala isso, Não fala. entendeu? Você não tem essa liberdade. E a gente já tinha uma liberdade que ajudou demais, até em alguns momentos críticos, que um estava sofrendo de muito. Um deles, ele não conseguia, teve uma época que ele estava sofrendo de insônia. Então, os Ô, os louco. outros verificou, estava cheio de problema, conta para pagar, não sei o quê, e você via que o cara não estava bem, acordava de madrugada e tal. Então, um que fumava cigarro lá, cigarro normal, né, porque lá é permitido fumar outras coisas. Um que fumava o Aham. tabaquinho dele lá, ele ia na varanda no meio da madrugada para ficar ali tranquilo, né, pensando na vida, e começou a ver esse cara que ia constantemente para lá, um dos nossos amigos. Então, olha esse tipo de conforto, esse tipo de abraço, sem dar um abraço, que Sim, você percebe. Então, ia lá, trocava ideia, pô, o que está acontecendo? Você já desabafava, já falava, e isso aconteceu com todos, os 5. Os 5 sim. viveram momentos críticos que os outros ali deram algum tipo de suporte. Então, isso foi muito bom para a nossa experiência no exterior durante esse 1 ano.
E também, voltando agora para o final de semana, um dos trabalhos era ser promotor de balada. Eu ganhava US$ 2 por cliente que eu chamava para baladinha lá, principalmente balada latina, né? Mas eu não focava muito nisso, não, que eu não virava financeiramente, porém Aham. eu ganhava um shotzinho de tequila toda entrada por ser promotor, então eu já economizava tipo US$ 8. Então era o motivo de ser o promotor ali da balada e sempre não precisar pegar aquela fila gigantesca que os caras ficam segurando para mostrar que a balada vai ser foda. Então eu fui promotor, sempre estava todo final de semana durante esse um ano, eu acho que eu fui quase todos para uma festinha assim Aham. para curtir. Eu tinha muita energia na época, hoje eu nem sei como eu fiz aquilo, mas eu tinha muita energia. Hoje eu só fico em casa todo final de semana, não saio mais, fico eu e minha mulher aqui vendo filme, Netflix, por aí vai. Cara, é. Nossa, é muito verdade isso. Eu achei engraçado você. Ia mais pelo shot de tequila, era US$ 2 por pessoa. Né? Tô mais pelo shot de tequila aqui. Pô, já economizava uma grana, já conheci uma galera, então É isso que eu ia era comentar. isso. O networking nesses finais de semana nas portas dessas baladas devia ser absurdo, né? Você devia conversar com tudo que é tipo de gente. Eu começava no college, isso ajudava no college, porque eu chegava nas pessoas e falava, vai ter uma festa latina, os novatos, as novatas, na terça-feira, bora, vamos na quinta. Então eu conversava e aí as pessoas também começaram a chegar em mim devido a isso. Né? Anderson, tem como colocar meu nome na lista? Mandava lá no meu WhatsApp e eu mandava no e-mail para a festa. Então isso ajudava muito, assim, a você conversar, até uma interação com maior facilidade com o pessoal do college, e isso gerava outras coisas fundamentais, por exemplo, uma indicação de emprego. Teve um dos meus empregos lá, foi um emprego que eu não durei muito, durei acho que 2 semanas, era Aham. vender cartão de crédito. Na verdade, eu não vendia o cartão de crédito, eu dava o cartão de crédito, dava mais Torcendo pra 20 pessoa pessoas estourar. no mercado, era dentro do mercado, eu tinha uma plaquinha assim de determinado banco, uma bandeira, e eu falava, ó, você tem cartão de crédito? Não tem quando você vai no mercado e a pessoa quer oferecer o cartão de crédito do mercado? Tem, Era tem. eu que oferecia no mercado e era de graça, assim, a anuidade, e eu colocava US$ 20 para a pessoa gastar no próximo mês, à vontade, cara, e não virava, eu não tinha o dom de fazer isso acontecer, ninguém pegava o meu cartão de crédito, aí eu não durei 2 semanas nesse trabalho aí, já fui para outro. É, eu tenho minhas ressalvas também quanto a usar cartões de outros mercados. É, às vezes as pessoas já têm os programas de filiação nos outros cartões que eles já usam e são bonificados por usar os cartões que eles já têm. Não é tanto por causa de você ou o que você fala. Mas não sei, né? Tem pessoas que vendem até o Sim. famoso vender gelo para esquimó, né? Pô. Tem gente que vende bosta, né? Eu vi o negócio do Shark Tank, que o cara vendia merda lá. E eu falei, pô, hoje os caras vendem tudo, né? Adubo orgânico. Então, os caras vendem tudo hoje, nada se perde. Cara, é muito verdade. Eu vim da agronomia, não sei se isso é claro para todo mundo, mas o biológico e o orgânico está cada vez mais em alta na agricultura. Claro que a eficiência em comparação com o adubo mineral não se compara, mas tem mercado para todo mundo, né? E eu nunca tinha visto desse jeito mesmo. O cara vende bosta. Mas é Tem. isso, é o que ele tá vendendo, né? O de que animal é, se é de pessoa ou não, mas ele tá vendendo, é exatamente isso. Cara, e como que foi quando você voltou pro Brasil? Tava na pandemia fechado já, então? Ou Cara, tava eu fechando voltei, ainda? Que data que tava você voltou? início, agora você vai me ajudar. Quando começou um boato mais forte aqui no Brasil, e acho que depois Dezembro, de uns meses janeiro. fechou. Isso, eu voltei em janeiro, foi em janeiro que eu voltei. Acho que não sei se foi 2000 o quê, nessa época. Não lembro agora, Ah, o 2019? bafafá tava feio já em janeiro. 18? Foi em janeiro que eu voltei, começou um bafafá disso, e aí passaram, sei lá, 4 meses, fechou tudo. E aí, quando eu voltei para o Brasil, eu estava com inglês muito afiado, eu estava com um curso de business no exterior, estava com uma graduação aqui no Brasil de comércio internacional. Cara,
tinha um estágio bom que eu fiz na Mercedes, e eu saí desse estágio para viajar. Então, o meu currículo estava muito bom. Monstruoso. Imagina o que você se sente quando você volta e fala, é agora que eu vou estourar, agora que eu vou fazer dinheiro aqui, real, vou fazer minha vida. E todas as vagas congelaram, cara. Todas as vagas congelaram. Eu aplicava para, sei lá, trainee de uma farmacêutica, trainee para não sei o quê, para uma consultoria. Não saía daqui. Você entrava nos sites de emprego e aí tem como se fosse você aplica, você faz o teste, você é convidado para a vaga e não sei o quê. Cara, você fazia só um teste e parecia que nunca passava, sabe? Eu não Não sei se... atualizava o Tô falando status. não atualizava. Aí eu comecei a entender que o mercado começou a congelar essas vagas. Óbvio que poderia ter tido casos que eu não fui bem na entrevista, beleza. Mas, cara, não é possível. Todas as entrevistas, as coisas não aconteciam. Aí teve uma indicação para uma consultoria que um amigo meu já tinha um cargo bom, e aí eu enviei meu currículo para ele, consegui uma entrevista direta, e porém os caras foram me chamar no fim do ano, alguma coisa assim, sabe? Para você ver que foi com uma indicação direta que eu consegui esse cara, e os caras me chamaram, era algo muito certo que eu iria entrar, certeza, acho que a empresa era KPMG, alguma coisa assim, não lembro agora. Era de business E também. também. E, porém, nesse momento eu já estava trabalhando, só para voltar, quando eu senti que eu não ia fazer, não ia acontecer para mim, para treinar, não, eu ia demorar muito, eu não sabia o que já fecharam fecharam, começou vários países fecharem a fronteira e por aí vai, super burocracia para entrar, 15 dias de quarentena, 30 dias de quarentena, e muita coisa acontecendo, eu vi assim, eu falei, pô, eu vou ter que trabalhar com outra coisa. E nesse momento, o meu pai, ele tinha uma empresa de locação de equipamentos para construção, e alugava andaime, betoneira, basicamente isso, tinha um martelete ou outro lá, e também Aham. martelete, para quem não sabe, é para quebrar parede, essas coisas, né? E aí eu virei para ele e falei, pai, complicou aqui, eu não consigo ser chamado para nenhuma vaga, eu não queria trabalhar lá, nunca quis, ele já me levou pequeno para trabalhar lá, não me via trabalhando nessa empresa. Aham. E aí eu falei, pai, pô, tá complicado aqui, cara, não tenho mais dinheiro de onde tirar as coisas, e ele falou, vai fazer entrega com o caminhão lá, tem uma vaguinha, talvez até você conseguir algum trabalho, você Aham. fica lá. E quando eu comecei a trabalhar lá, fazendo entrega de andaime de betoneira com um caminhãozinho dele, que é a Bongo, cara, eu comecei a ver muitas oportunidades dentro do negócio. Eu parei um dia para fazer uma continha em casa, eu falei, ele faz locação desses equipamentos. E Sim. aí eu peguei o faturamento dele durante anos, vi que estava estagnado. Ele sabe quando você eu tive uma conversa com ele, ele falou assim, cara, para mim tá tranquilo, eu não preciso de mais, faço minha viagenzinha com a minha mulher uma vez no ano, e porém ele estava presente todos os dias no negócio lá. E eu vi uma oportunidade, fiz uma continha, falei, pô, eu acho que eu posso aumentar o faturamento dessa empresa, eu posso, se deixa eu dar algumas ideias, vamos aplicar algumas ideias? Ele falou, ó, Olha só, cara. se você sente confortável para isso, eu deixo aqui com você essa parte de para fazer acontecer mesmo, porque para mim tá tranquilo. Agora, se você quiser evoluir essa empresa para lá na frente, talvez tomar conta, ver se isso é para você ou não, estou aberto aqui. Então comecei a dar ideias. Ele falou, pô, vamos fazer. A gente começou a evoluir. Aí teve um momento que a gente duplicou o faturamento da empresa. Eu virei para ele e falei: ó, seguinte, não tem como mais eu ser, tá na carteira aqui que eu sou motorista de caminhão, nada contra a profissão, mas eu sei, eu já fiz evoluir, já dobrei o faturamento da empresa, eu sei que eu posso fazer mais, a gente vai dobrar de novo, porém eu preciso ser seu sócio. Não tem sentido eu continuar aqui se eu não for sócio dessa empresa, porque eu sei que eu vou fazer toda a evolução necessária aqui. E o pior, o melhor, né? Nem o pior, o melhor. É uma pessoa de confiança. Você deixar uma empresa com um faturamento e tal, achar uma pessoa de confiança hoje é o mais difícil do que achar uma mão de obra qualificada. Opa. Porque a pessoa de confiança, para mexer com dinheiro, é muito complexo, é muito complicado. E ele, por ser pai e filho, a gente tem uma relação boa, ele sempre confiou em mim, eu sempre confiei nele. E aí eu coloquei isso também. Ele falou, Anderson, você vai ser meu sócio, então. E hoje a gente é sócio.
dessa empresa, nunca mais eu quis voltar lá para o trainee, não apliquei para nenhuma vaga mais, Aham. e hoje tem essa empresa aí chamada Andames Garcia, que vai fazer 30 anos agora, Aham. e a gente não ficou só preso a andaime, betoneira, martelete. Hoje a gente tem todos os equipamentos para locação, equipamentos pequenos para locação, exemplo, guincho de coluna, lixadeira para lixa gesso, Sim. esmerilhadeira, serra clipper. Cara, tem um escoramento de laje. A gente evoluiu tanto que hoje a gente aborda muito mais um conjunto maior de equipamentos para construção, entendeu? Cara, que história linda. Muita sabedoria e humildade das duas partes. Isso foi muito legal, isso é verdade. Todo mundo que eu conto essa história fala isso que você falou, porque hoje ou a pessoa é cabeça dura de um lado, cabeça dura do outro, ou tem aquele ego, né, que é uma besteira, não vou trabalhar para ser motorista de caminhão, não, porque eu fui para fora. Eu não, eu Sim. precisava de dinheiro, só. Cara, então, quando você deixa todos esses fatores de lado e pensa num crescimento profissional, crescimento da empresa, cara, se você tiver as pessoas corretas ali, para dar certo é muito mais fácil. E do seu pai também, né? De a vida inteira tentou te levar pro serviço, você nunca quis. Aí as coisas Nunca deram quis. errado pra você, ele nunca jogou isso na sua cara, sempre bem. Nunca. Nunca Nossa, jogou. cara, que história bonita, ô Anderson. Nossa. Ele nunca me forçou a fazer uma faculdade, ele me levou lá porque para trabalhar lá, para ver o que ele fazia, mas eu não gostava, era um galpão cheio de poeira, equipamentos, estava, não quero fazer isso não, quero ir para uma multinacional, não sei o Sim, quê. sim, E aí sim. a vida dá uma volta, né? Porém, o cara, foi uma pessoa que sempre foi. E se eu quisesse fazer um curso de ator, ele me incentivava. Se eu quisesse jogar bola, ele me incentivava. Se eu quisesse fazer jiu-jitsu, ele me incentivava. Ele sempre incentivou tudo e nunca tentou impor nada às vontades dele. E eu acho isso uma virtude muito grande, né? Porque hoje tem muitos pais que eles foram frustrados de alguma forma no passado. O cara queria ser jogador de futebol, o cara queria isso e quer impor isso para o filho. E aí o filho não quer isso e acaba gerando um conflito muito grande. Então Sim. isso foi muito bom da parte dele. Cara, muito bonito. Parabéns, deixa um abraço meu pro seu pai depois. É o Seu sócio. Marcos. Abraço, pai. Depois você vai ver aqui. Um abraço. Como que é o nome dele? Marcos. Marcos. Um abraço meu, seu Marcos. Sucesso pra vocês na Andames Garcia. É isso aí. Muito sucesso para nós. E aí, no finalzinho, eu conheci você como o cara da timidez. Da onde que É, surgiu esse tempo e esse gás pra começar essa parte agora? Cara, é um projeto novo meu. Para quem não seguiu lá, siga novamente a Garcia Conecta, a de Anderson. Aí meu sobrenome é Garcia, então é a Garcia Conecta. É um projeto novo que eu tô colocando um slogan assim: menos timidez e mais dinheiro. Então eu falo toda entrada de vídeo, eu falo, eu sou o cara da timidez, olá, tudo bem? Essa é a minha introdução. Por quê? Você reparou que todo esse processo que eu vivi, você vê como a interação com pessoas ajudou na minha evolução profissional. Essa conversa esporádica que eu tive com esse gerente da ASICS, que me colocou como supervisor da ASICS, lá em Aham. Vancouver. Cara, outras coisas. Esse Rob que me ajudou a evitar um golpe no exterior. Por quê? Eu não era um cara. Na época eu já não era tímido. Eu tinha Sim. não vou falar que eu não era 100% tímido. Dizer, determinados assuntos eu poderia ser tímido. Eu não conheço. Talvez eu vou conversar. É difícil eu chegar em uma garota em determinado momento num bar onde eu estou sozinho e tem uma mesa com uma galera. Aham. Tem gente que não tem uma facilidade para isso, né? Então, eu acho que a timidez ela está inserida em diversos braços. Tem o braço profissional, o braço de relacionamento, o braço que você do college de estudos e por aí vai. Quando você percebe que isso está te influenciando positivamente ou negativamente em alguma coisa, e você começa a trabalhar ou para melhorar o que já está bom ou para melhorar o que está ruim, cara, você começa a ter um outro tipo de visão. Então, hoje eu aplico isso na minha vida. Eu não deixo passar oportunidades e nem vontade de falar em determinado assunto ou em determinada reunião por ter medo. Eu tenho uma história muito
que mudou a chavinha na minha cabeça foi quando, dentro da Mercedes-Benz, eu era estagiário e teve um concurso onde 5 estagiários seriam enviados para uma fábrica na Alemanha, os 5 melhores estagiários do Brasil. Então, tem outras fábricas da Mercedes no Brasil e teve essa competição. Dentro dessa competição, eu fui para a final. Então, na final, havia uns 10 pessoas. Cara, eu só precisava ser uma das 5 para eu ir para a fábrica na Alemanha. E, com certeza, se a empresa enviasse esses 5 para lá, você acha que elas não seriam ser efetivadas ali no cargo? Com certeza, eles iam gastar uma nota. Então, chegou nessa final e eu sempre fui muito estratégico. E eu sempre me posicionei para falar durante uma entrevista de emprego entre segundo e terceiro. Por quê? Porque a entrevista de emprego tem uma galera gigantesca e o primeiro é pego de surpresa com a pergunta, o segundo e o terceiro tem um tempo de resposta, tem ali um tempo para pensar na resposta e não vai ser o último, né? Então mostra atitude. Na minha cabeça era isso, tá? Nesse ponto. Nesse dia eu cheguei, fui passando de fase em fase, aí chegava no meu e-mail lá. Você passou para a última fase, agora 10 pessoas passaram e os 5 vão para a Alemanha. Eu entrei numa salinha com todo mundo, e aí a mulher do RH falou, os 10, eu e mais 9. E a mulher do RH falou assim, vocês podem escolher o lugar de vocês aí. Cara, eu sentei, eu nunca era em primeiro em nada, eu falava, nunca vou ser o primeiro a falar, nunca vou ser o primeiro numa entrevista, e nesse dia eu fui o primeiro. E, cara, eu travei, eu fui o primeiro e travei, assim, todo mundo fazia uma resposta muito melhor do que a minha e eu não conseguia, eu tinha esse bloqueio na minha cabeça de ser o primeiro e tal, eu sempre gostava de ter tempo para pensar e eu não fui bem. E aí saiu a notícia, né, que eu não fui classificado entre os 5 melhores, aí tinha outros estagiários pulando de felicidade lá, que eles iam para a Alemanha, eu não. Nem foi uma novidade para você, né? Você já sentiu isso na entrevista, então? Senti. Eu sempre ia na entrevista e ficava meio julgando os outros, assim, sabe? Pô, esse cara tá escorado aí no meio da entrevista, esse cara não vai passar. Na minha entrevista, em toda entrevista que eu ia, eu sempre falava, pô, esse cara é um competidor muito forte, esse não é. Sim. E aí, ali naquela entrevista, eu já vi que eu não iria passar, assim, eu não dei meu melhor. E aí, meu chefe, na época, chamava Marcos, também, uma coincidência, lá, na Mercedes. E esse cara falou, e Anderson, passou? Eu falei, não passei. Ele falou, por que você não passou? Expliquei isso, exatamente isso. Falei, pô, eu fui o primeiro, acho que eu não me preparei muito. E ele me deu um feedback na hora ali. Ele falou, em todas as reuniões, apesar de você ser estagiário aqui, você nunca fala, assim, E eu tinha medo de falar com pessoas que tinham um poder ali, que eu sentia que tinha um poder maior do que o meu gerente, o analista, e eu, por ser estagiário, eu não me posicionava. E não existe uma regra do estagiário não se posicionar, é mais um medo que a gente sente a gente se sente inferior ali, por aí vai, né? Ele falou, em todas as reuniões aqui, você demora para falar, aí eu tenho que perguntar para você falar, e então você vê que esse medo, essa insegurança, essa timidez, o quanto me prejudicou. Eu poderia ter ganhado essa vaga na Alemanha. Óbvio que meu futuro hoje mudou completamente e hoje eu estou muito feliz do jeito que estou. Mas se coloca lá, tem pessoas que não têm 2 oportunidades, tem pessoas que perdem essa oportunidade e depois fica infeliz o resto da vida, e por aí vai. Então, a timidez, ela pode te ajudar muito, muito mesmo, se você trabalhar ela nesses braços que eu te falei, tanto dentro da educação, dentro de um college, tanto dentro da área profissional, tanto da área de relacionamento para conversar com a sua mulher, para você conseguir se expressar, tem homem principalmente não consegue se expressar. Às vezes é uma dificuldade gigantesca, você fala, pô, não gostei. O cara fica quieto no canto dele e vai morrer quieto. Então, olha como tem diversos assuntos que a timidez está inserida no nosso dia a dia, e a gente, às vezes, acha que é normal, mas não é. Então, é por isso que eu, baseado nessa experiência minha de vida, eu vi uma oportunidade aí, entendeu? E inédita, porque não vejo muitas pessoas falando disso também. Eu vejo muito hoje no Instagram
na parte humorística, né? O cara lá, ele aborda de uma forma engraçada as pessoas, mas na forma de evolução profissional é uma maneira inédita também, que eu Aham. não vejo ninguém fazendo, a não ser pessoas específicas que fazem networking, mas além desse networking que automaticamente, quando você deixa isso de lado, a timidez de lado, você gera um networking, você pode gerar frutos muito, muito maiores ali na sua profissão e no seu relacionamento. É como se você fosse uma raiz muito mais profunda e mais fasciculada ao mesmo tempo. Você consegue se conectar com muito mais pessoas no seu universo, no seu ambiente, onde você está. E com certeza essas conexões vão depois se ligando. Por exemplo, o que que fez. Bom, provavelmente foi marketing do Érico, mas o que que fez você ir para o mundo paralelo? O que que fez eu ir para lá, a gente se encontrar e ter visto uma semelhança tão grande de intercâmbio, universidade e como foi quando voltou e fez você ali perguntar, eu tava moscando ali olhando um quadro, você falou, "Ô, vamos, você pode. Conta a sua versão de como eu cheguei em você, o que que você sentiu no momento ali que eu cheguei abordando para conversar. Conta a sua versão. Cara, eu achei na hora ali como um sinal pra mim. Eu sou a pessoa que sempre tá acreditando em sinais, né? Choveu, eu acho que é um sinal pra mim. Não choveu, eu também acho que é um sinal pra mim. Muito Mas, bom. cara, eu tava olhando aquele quadro dos faixas pretas e aí você chegou. Aparentemente acho que já tava gravando um pouco, né? E aí Já eu estava não, gravando a abordagem já. você já tinha feito uma provavelmente, eu percebi na hora ali que você já havia feito uma introdução com o seu celular. E estava ali continuando. Eu não me senti nada intimidado, até porque aquele evento era literalmente um mundo paralelo. As pessoas, todo mundo Exato. entende o que que é você estar gravando um conteúdo e respeita e ajuda e colabora. É maravilhoso aquilo. E aí, Isso é quando muito você bom. chegou para perguntar, perguntando de timidez, para mim passou um filme na minha cabeça, porque eu sempre fui a pessoa que não teve timidez. Mas eu nunca tive muito assim, um propósito, uma oferta de trabalho, de negócio, um porquê de estar conversando com as pessoas. Eu apenas nunca tive essa dificuldade. Eu tenho uma tia que também é minha madrinha, que conta que quando eu era novinho, o meu pai, ele cresceu numa cidade muito pequena, devia ter uns 3.000 habitantes, nem vendia Coca-Cola lá. E o meu Ô, pai, assim, louco. todo mundo se conhecia. E aí, Sim. você tá literalmente todo mundo. Se passa uma criança, você não conhece aquela criança, é filho do fulano, do ciclano, não sei o quê. Ah, tá. Você já Já conhece, sabe. você já sabe como é o banheiro da casa da pessoa. Todo mundo se visita lá. Já sabe quem está devendo na Ah, cidade ah, e por aí vai, né? por aí vai. E aí, o meu pai sempre cumprimentava as pessoas, erguia a mão assim, ó. Todo mundo se conheciam, né? Era falta de educação você não cumprimentar. E eu fazia isso quando era pequena, essa minha madrinha me contou. E hoje eu ainda sou assim. Se eu tenho um mínimo de interação, de aquele chocar de olhares, aquele bater olhares com uma pessoa assim na rua, no mercado, em qualquer lugar, eu cumprimento. Eu- eu- e isso foi moldando as minhas relações. Pessoas não gostavam e achavam que eu era metido, outras pessoas se aproximavam porque me via como alguém amistoso. Ah, legal. E eu a minha esposa até comenta às vezes o quanto ela e eu somos diferentes, porque se eu não prestar atenção no tempo, eu demoro demais no mercado, fazendo, eu falo sempre de mercado, porque eu vou muito no mercado, Eu também, eu e vou eu direto. converso Meu muito. passatempo. Eu converso muito com as pessoas, o meu sogro é assim também. Então eu nunca tive essa dificuldade. Quando você veio conversar comigo, eu já pensei, cara, eu quanto mais novo, mais fácil era para mim conversar. Teve uma época da minha vida em que eu andei meio depressivo e não via muitos porquês, muitos motivos, razões para fazer coisas na vida, então eu até me perguntava, por quê? Vou me poupar disso. Mas isso, graças a Deus, passou. E eu voltei então a conseguir me comunicar com as pessoas
não ter dificuldade. Tanto que você chegou ali, não sei se você percebeu, se você já reviu todos os vídeos que você gravou, eu não tive dificuldade nenhuma de já conversar com você. Nenhuma. Foi muito aberta a interação ali que eu tive. Depois de fazer muito isso, né? Eu vou fazendo muito. Eu fui em um evento chamado Porsche Cup Brasil, lá em Interlagos, que é um evento completamente diferente, porque o Mundo Paralelo é um evento de marketing digital. Então, todas as pessoas, elas estão abertas a isso, né? Uma pessoa filmar e falar, interagir. Agora, quando você vai em um evento onde as pessoas não estão com esse foco, é um pouco diferente. E é engraçado que lá no Mundo Paralelo, todas as pessoas que eu abordei falaram comigo, todas. Não teve uma pessoa que não falou comigo, senti todas tranquilas, assim, ó, pô, bora conversar, tal. Agora, já no Porsche Cup Brasil, eu recebi algumas negativas, porque ó, como que quando você muda de ambiente, também essa parte da coragem de falar, de você ir ali e buscar um conteúdo para a sua rede social, acaba ficando mais difícil, né? Mas engraçado que no Porsche Cup Brasil, apenas dois rapazes não quiseram falar comigo no final já, quando eu estava quase finalizando para ir embora, as outras pessoas, todas que eu abordei, falaram. Mesmo um ambiente diferente, existem mais pessoas propícias a tentar conhecer a outra ali e dar uma oportunidade do que pessoas que não querem. Então, isso também, na prática, você vai tendo um feeling ali, pô, será que eu não sei se esse cara ele vai aceitar, mas eu vou lá. E às vezes você se surpreende. E esses dois rapazes, eu achei que eles iriam aceitar, trocar ideia comigo e não fizeram. Então, é muito doido isso. É muito doido. Fechando uma história ali, para mim havia sido um sinal você vir conversar comigo, porque eu esqueci esses microfonezinho portátil que você conecta e fala bem, é mais fácil de captar o áudio nas gravações. E aí eu falei, nossa, cara, esqueci. E tinha desistido, né? E aí você veio e fez essa entrevista comigo, eu falei, cara, olha aí, bicho, o cara fazendo entrevista, gravando conteúdo, vou fazer isso também. Aí eu tenho dois telefones, eu pegava, um eu ligava no gravador de áudio e o outro o vídeo. Aí eu colocava os dois em cima assim e batia palma pra fazer como se Para fosse uma sincronizar? claquete. Aham. Aí depois fica mais fácil aqui no CapCut. Aí eu pegava, ou escorava o celular de filmar, ou pedia para algum terceiro filmar, e eu ficava aqui com o outro segurando e conversando. E foi aquele sinal de, pô, para de arranjar desculpa, né? Faz. Exatamente, exatamente. Às vezes a gente vai colocando uns bloqueios na nossa cabeça que não tem motivo. Eu não estou querendo dar uma de Pablo Marçal aqui, não, mas assim, são os bloqueios que a gente coloca na sua cabeça. Exemplo, cara, por que eu não vou gravar? Porque eu não estou com o microfone bom. Você deu um jeito. Depois, eu fui lá, você acabou tendo uma inspiração naquilo, falou, não vou dar desculpa, vou fazer. Que nem eu fui conversar com. Aonde que eu estava? Nesse próprio Porsche Cup aí, Brasil que eu fui. Recebi uma negativa e aí sua energia vai lá embaixo. Fala, pô, cara, fui aqui, outras pessoas me viram fazer isso daqui, recebi uma negativa em público. E agora? Vou para casa? Não, vou para outro. Eu não tô. Quando você vira a chave e fala, não tô nem aí com o que os outros vão pensar, ou não tem desculpa para isso, eu vou fazer. Se ficar ruim, eu não coloco no ar. Se ficar mais, eu vou fazer. Entendeu? É esse tipo de atitude que eu coloco muito no meu Instagram também, estou colocando agora, que vai te favorecer de alguma forma. Então, é muito importante as pessoas trabalharem isso, porque às vezes, que nem você deu um exemplo agora, que eu acho importante. Você falou, eu nunca fui tímido, mas às vezes as pessoas elas acham que elas não são tímidas. Eu não estou falando no seu caso, porque ali você foi, na nossa interação, foi super tranquilo comigo. Porém, tem pessoas que elas acham que não são tímidas, porém elas não são tímidas dentro do círculo de amizade delas. Elas ficam confortáveis ali. Com um amigo que ela conhece há 10 anos, há 5 anos, ela consegue conversar tranquilamente. Agora, coloca ela num evento ali aleatório e fala, ó, pega o contato de 3 pessoas aí, tenta chamar elas depois para fazer negócio. A pessoa não faz, ela nem sabe fazer, ela tem medo de se sentir julgada. Então, muitas pessoas elas acham que não são tímidas, porém, tenho certeza que vou achar alguma coisa ali que ela vai falar, pô, ela não consegue conversar com a esposa. Quantas vezes você vai num restaurante, eu não sei se você é desses, mas eu vou num restaurante com a minha mulher,
eu olho um casal ali que não conversou nada. Eu olho para a minha mulher e falo, olha isso aqui, ó, não é possível que esse casal não bateu um papo, cara. Então, o que está acontecendo? Essa pessoa não é tímida, ela não gosta da pessoa que está na frente. Um dos dois, entendeu? Aham. Aí acontece. Acontece muito. Então, existem várias coisas que as pessoas podem trabalhar e no final vai gerar algum tipo de benefício. É algo que sempre vai gerar algum benefício. Eu não estou falando para não ser tímido, para invadir o espaço do outro. É algo com um objetivo que lá na frente você pode converter ou numa amizade, ou pode converter em um negócio, e por aí vai. Olha o tanto de probabilidade. Sim. E também uma quebra de tabu, né, cara? Às vezes você é um simples bom dia ou uma boa tarde dentro de um elevador que a pessoa depois, sei lá, te vê todas as vezes, uma vez por semana, vai sempre achar você uma pessoa comunicativa, uma pessoa legal. Cara, só Deus sabe quantas oportunidades se abrem só porque você deu um bom dia para uma senhorinha num dia no elevador. Cara, esses dias eu fui aqui no meu apartamento, né? Aqui no o carro lá no subsolo. Fui para pegar alguma coisa no carro. Falei para minha mulher, amor, já volto daqui 5 minutos. Eu demorei 1 hora. Ela falou, o que que aconteceu? Falei, pô, eu dei bom dia pro vizinho lá. Eu descobri que eu morava na rua dele e tal. A gente começou a conversar e chegou mais 3 vizinhos. Cara, eu comecei a conversar com todo mundo. Demorei 1 hora. Eu perdi o tempo, que nem você. Aí eu voltei. Era 5 minutos que eu ia pro carro e voltava. Demorei 1 hora. Mas é Cara, exatamente isso aí. nossa, é muito assim. Tem uns vizinhos que, se não cuidar, eu tenho moro num bairro aqui que tem muita gente aposentada já. E eu, todos os dias, não sei se você vê meus stories, eu passei com os meus cachorros, porque eles precisam, são acostumados. Sim. Se tem um ou outro na rua, tem uns que eu já cuido. Pô, já não tô com tempo. Vou atravessar a rua, vou lá do outro lado, porque Já dá aquela evitada já. nossa, aham. Mas também, quando eu tô com tempo e vejo que ele tá lá, eu já lavo a égua também. Já converso um monte, Exato. já saio com umas mudas de mamão, uns ramos de alecrim, já. Ixi, Já faz uma troca já ali. nossa Já, senhora. bom, Você mora próximo do Paraguai, você falou? Dá 1 hora de Dá Pedro uma Juan hora. Cabaleiro. Aham. E basicamente as compras importantes para você, você vai no Paraguai, não compra aqui, né? Porque lá mais em Depende. conta. Depende. Tem um limite de US$ 300 por pessoa lá, que é sempre bom tentar. Então, se eu quero comprar, por exemplo, o meu CPU, quando eu fui para comprar ele, comprei só o CPU e eu fui com a minha esposa, então a gente coube na cota. Mas como a gente também pontua com o nosso cartão de crédito e é muito cômodo você comprar pela internet, muitas coisas a gente pega pontuando pela Livelo, pela Amazon, pelo Mercado Livre. Ah, sim. Então não é tudo que vale a pena, porque você sempre tem que colocar na caneta também o combustível de você ir para lá e é cansativo e demais, é cansativo demais ir para aquele Paraguai, porque você acorda cedo e dirige, você chega lá com uma energiazinha. Só que, cara, você não percebe. É muita coisa legal para você ver. É Muita. muito detalhezinho pra você cuidar onde você vai estacionar o carro, os caras que vão vir te oferecer aquele monte de coisa falsificada que não presta. Aí depois onde você vai comer? Aí você tá com a fome do caramba, você faz umas refeições lá que não tem como você comprar dois bolinhos. É prato feito ou um almoço livre, você come aquele montão. Aí você quer bater mais pernas, você viu um negócio mais barato lá no final daquela rua, você quer andar até lá de novo. É sempre quente, tá sempre cheio, é cansativo demais ir pra lá. Então a gente só vai pra lá quando tem um negócio muito específico, que é mais barato, Ah, que tá. geralmente é eletrônico ou pneu de carro. Pneu de carro, muito mais Pneu de barato. carro ainda é barato lá. E para abastecer, quando você vai lá, você abastece lá, vale a pena ou não? É Ah, a mesma sim, coisa sim, aqui. vale a pena. Também. Cara, gasolina da Petrobras é uns R$ 2 mais barato o litro. Ô, louco. Tem muita coisa. Eu tô vendo muito que as pessoas estão migrando para lá na parte, visando a parte fiscal, né? Porque aqui o imposto está muito, então, ou vai para o Paraguai ou para o Uruguai, então, que dão alguns benefícios aí para montar a empresa. Então, tem muito Aham. brasileiro indo para esses lados aí. Isso tá acontecendo e é até um pouco triste, né? Essa evasão. Sim, Mas sim.
São frutos aí, eu não quero tomar lados, mas são coisas que estão acontecendo. O ser humano vê as oportunidades, vê a situação e fala, cara, não faz sentido pra mim continuar desse jeito, vou mudar. É Então, verdade. eu vi muita gente Hoje eu, mesmo até como viver, como alterar a aposentadoria para outros países também, para o Uruguai, para o Paraguai, não a empresa, mas uma aposentadoria, onde você vai viver melhor o final, a terceira idade ali, melhor do faz muito que se sentido. você continuasse aqui, com a previdência daqui. Faz sentido, porque a gente não sabe se vai pagar lá na frente. Então, todo mundo tá, todas as pessoas estão buscando alternativas aí para o futuro, né? Mas é o certo a fazer. Tem que ir para onde a pessoa se sente bem, se vê que tem mais valor, vê que tem mais benefício, por aí vai. Tem gente que, não, eu estava conversando com a minha mulher disso, eu falei, pô, eu não sei se eu iria para o Paraguai. A gente estava conversando, não. Você iria para algum país tal? Hoje eu me vejo aqui no Brasil, né? Mas a gente nunca sabe o dia de amanhã. Porém, Sim. isso, quando eu fui para o Canadá, tem muitas pessoas que vão buscando uma alternativa de trabalho, uma qualidade de vida, uma moeda forte para comprar mais coisas que elas gostam. Chega a determinado ponto da sua vida que você, quando você consegue se estabelecer, mesmo buscando uma evolução profissional com sonhos ainda, mas você se estabeleceu, você comprou sua casa, você tem uma renda legal, você está em constante evolução, você fala, pô, vale a pena realmente por causa lá a saúde é melhor eu ir para lá? Vale a pena eu comprar uma casa 5 vezes maior, mesmo? Então lá são tantos fatores que muitas pessoas elas viajam, mudam de país, mas o problema final não é nenhum desses fatores. O problema é ela buscando uma felicidade que ela não está feliz aqui, ela quer ser feliz lá, mas chegar lá ela vai continuar infeliz, entendeu? Eu acho que eu vejo muito esse tipo de problema em pessoas que eu conheci que viajaram para fora. Por isso que você não iria para outro país. Hoje não, hoje não. Tem muitos países, eu iria a turismo, diversos países do turismo, Opa! mas para morar mesmo, a não ser que dê algo muito errado aqui, eu falo, não, bora para outro país, vendo tudo aqui, já É, era. Agora, a não ser isso, eu me sinto muito bem aqui, eu gosto daqui, porém a gente nunca sabe o dia de amanhã, né? aham. O dia de amanhã a gente não sabe. Eu também me sinto muito bem aqui. Tem muitas raízes aqui no Brasil. Não pensaria em ir para fora, pelo menos não como as coisas estão, né? Pretendo crescer aqui, evoluir aqui, avançar profissionalmente aqui. Agora, uma pergunta: você sempre estudou inglês? Ou da onde veio essa sua vontade de ensinar inglês para empresários ou para pessoas que desejam ter uma evolução profissional também dentro da empresa delas? Da onde surgiu isso? Sim. Eu fui afunilando nesse nicho conforme a demanda. As pessoas que apareciam para mim. Antes tinha de tudo, mas eu comecei a filtrar isso. Ah, as pessoas que mais se dedicavam, que mais faziam as tarefas, os exercícios, as atividades, eram quem já tinha 30 para frente, já entendia a necessidade e estava disposto a fazer as atividades. Adultos. Então, por isso, com adultos e para você trabalhar com pessoas que querem ir apenas por turismo, inglês é um lazer. Para quem precisa para trabalho, inglês é uma obrigação. Então, eu, por levar muito a sério o meu trabalho, sempre, quando eu estava na agronomia, agora no inglês, nunca fui de ficar fazendo de qualquer jeito. Eu preferi optar, eu optei por pessoas que precisam, que entendem a necessidade e que estão dispostas a estudar, e foquei nesse nicho. Eu comecei no inglês, não foi uma decisão assim, ó, eu vou ser professor de inglês. Foi uma montante de coisas. A gente, quando é mais jovem, sempre é perguntado o que você quer fazer quando crescer. Eu não sabia, eu sempre sabia que eu tinha afinidade com animais, tanto que eu gosto muito dos meus dois cachorros,
brinca com os cachorros na rua, gato, passarinho, conversa até com aqueles manduruvá, aquelas lagartas que queimam a mão assim. Cara, Sei. tenho facilidade, tenho afinidade com animais. Falava, quero fazer uma veterinária então, eu acho. Doutor Eu, Dolittle, né? é, e aí, mais ou menos. E aí o meu pai, por ter uma noção muito ampla da prática de vida, de o que você vai fazer da sua vida e tal, foi ocasionando para que eu entrasse num curso um pouco mais prático. Então ele comentou, quando eu estava saindo do terceiro ano, que eu poderia lidar com animais trabalhando na agronomia. Seria um outro tipo de animal, não animais domésticos. E na época, assim, muito cru, cara. Eu até saí da universidade com 22, 23 anos, ainda cru, intelectualmente, na minha opinião. Mas fui. é, e o meu pai sempre me obrigou a fazer inglês. Até a forma como eu consegui aprender inglês foi quando eu fiz os primeiros 4 livros lá na Wizard em turma. Então a aula era segunda e sexta, ou segunda e quarta. Era fixo, não podia faltar. Eu ia. Só estudava por causa de competição. O menino tirava 8 na tarefa, eu tirei 7,5 e falava, filha da mãe, vou te pegar, vou tirar a melhor nota Competitivo. aqui. Então eu aprendi gramática ali, nem sabia, mas estava aprendendo. E aí depois eu fui para um negócio que não tinha competição, chamava de flex. Você marcava o horário que você quisesse, das 6:30 da manhã às 10:30 da noite, tinha diversos horários. Você ia lá, fazia interação de 40 minutos com o CD e depois conversava com o professor. Era você contra você. Então eu ia lá, no começo da semana marcava todos os horários e chegava 2 horas antes, eu ligava na secretaria e cancelava. Ah, não, não dá, não vou conseguir. Tava fazendo uma aula por semana, de duas, quando eu fazia. Quando chegou o final do semestre, a coordenadora me chamou e falou assim: olha, tanto que onde que você tinha que estar e onde você tá. Te dou duas opções. Você vai, uma, fazer 3 vezes por semana, até eu terminar isso daqui nesse semestre, ou eu vou contar pro seu pai. E aí, claro, né? A água. Aí apertou, né? Aí Aí apertou. O que apertou. que aconteceu? Fiquei fluente, porque eu ia na segunda-feira, fazia inglês. Aí a próxima aula era na quarta, tinha que fazer tarefa na terça. Ô, vamos andar de bicicleta, vamos jogar bets, vamos tomar tereré. Não dá, tem que fazer inglês. Não. Inglês na terça de tarde. Aí na quarta de tarde, inglês. Na quinta, tarefa de inglês. Na sexta-feira, inglês. No sábado, tarefa da sexta-feira. E eu conversando ali com professores, as interações sempre acabou virando meu ciclo social. E na universidade, quando deu o segundo ano de agronomia, chegou a coordenadora do Ciência Sem Fronteira, um programa de intercâmbio. Falou: olha, vai ter um intercâmbio e todo mundo pode se candidatar, só que tem que ter uma nota mínima de inglês da prova TOEFL, que ela é feita, que ela é cara, que ela é exigente. Quando a mulher falou de inglês, todo mundo me olhou da sala. Olha Porque eu só. era a pessoa que não ia nas repúblicas, não ia depois das aulas beber, porque eu tinha que ir pro inglês. E aí todo mundo, ó, e aí, ó, e aí, ó. Tava todo mundo animadaço enquanto aquela mulher falava pela oportunidade. Do jeito que ela contou ali do Ciência Sem Fronteira. Só que a hora que falou de inglês, todo mundo olhou pra mim. E assim, cara, eu era muito songo ainda na época, eu não via as oportunidades na minha frente, eu imaturo. Aí eu tenho interesse em ir porque na época eu olhava diariamente um blog chamado 9gag. Gag é piada, nine, não sei por que que é 9, enfim. Eu olhava e eram muitos posts americanos. Eu via muito inglês lá, via as fotos, os vídeos, a cultura e queria visitar os Estados Unidos. Juntou a fome com a vontade de comer, foi a primeira coisa que eu quis ali na vida, depois de trabalhar com animais. E primeira tentativa de fazer o TOEFL eu não consegui a nota, foi triste. Qual que era a nota? Qual que era? Você lembra? Cara, não. Eu acho que era 80, 90. Só que o total do TOEFL acho que é 120 pontos. Precisava de É ter alguma coisa 80, assim. 90, alguma coisa assim. Eu fiz, tirei uns 60 e tantos, eu acho, na época. Falei, puta merda. Era caro pra você fazer a prova, tinha que ir pra capital do estado aqui pra fazer a prova, mó função. E aí eu não passei, eu falei, putz, que chato, cara. Só que tava em tempo ainda do edital pra eu fazer outra vez a prova. Eu fiz de novo. Aí eu fiz de novo, estudei, foquei, já sabia como que era a prova, toda a parte do nervosismo. Fui lá, cheguei
perto, raspando, não passei de novo. Falei, putz, cara, vai tomando cu. Só que daí o pessoal. Já vem aquela energia ruim, já falar, não, não sei se é para mim, já começa vários pensamentos Não, é intrusivos isso aí, né? aqui mesmo. Foda-se, eu vou virar frentista aqui o resto da minha vida e é isso. Tava desistindo da vida já. Só que daí abaixaram a nota de corte, alguns pontos lá. E aí eu entrei. Fiquei Ué, faceiro pra então tá caramba. certo. E aí recebi uma carta onde eu podia escolher as universidades que eu ia. E aí até uma aluna tava me perguntando por que eu escolhi a Flórida pra ir. E cara, eu quando era pequena assistia muito Pica-Pau. E tinha um episódio de um jacaré que começava assim no sul da Flórida, alguma coisa da Flórida, e É aí bem começava a isso, mostrar. a vozinha, a vozinha. Aí começava a mostrar aquele jacaré que queria jantar o pica-pau e o pica-pau sempre enrolando ele. E eu só sabia, tipo, apareceu uma lista de opções e eu vi lá, Flórida, Flórida, vou pra Flórida. É isso. Vou Aí pra morei lá. um ano lá, na verdade 9 meses na Flórida, um mês viajando e 3 meses em Connecticut. E aí foi aquela, recebi a oportunidade de ficar lá, mas muita saudade da minha família, dos meus amigos, voltei pra cá. Aí quando voltei, terminei a agronomia, ainda tava meio à deriva assim, né? Pra onde que eu vou? Já tava ali sendo maquiavelado um mestrado pra mim, em melhoramento de milho. Eu trabalhei todas as vezes que eu precisei fazer alguma coisa, eu sempre fiz muito bem feito. Então, durante a graduação, eu trabalhei com uma orientadora e ela cresceu o olho em mim, viu? "Ô, esse menino trabalha, e meu pai tem pés lá na universidade também." Já organizaram um projetinho para eu fazer no mestrado e eu fui. Tava faceiro, ia ganhar uma bolsa, tinha o que fazer por mais 2 anos. E aí, do meio pro final do mestrado, eu não queria doutorado, eu percebi que eu não queria. Porque ninguém mais falou assim, ó, tá aqui mastigadinho, é só você ir. Precisava eu criar esse caminho. E aí eu via Entendi. possíveis orientadores de doutorado e tinha que fazer prova e, cara, não queria, não queria, não queria. E aí eu, com inglês, com mestrado, não sabia o que eu queria, tava terminando a bolsa, tinha saído da casa do meu pai, tinha umas contas para pagar. Aí um colega meu amigo mais antigo aqui, o Zé, falou: Ô, estão com um processo seletivo numa escola de inglês que tá abrindo a franquia aqui em Dourados. Eu peguei, cara, dirigindo, eu lembro até a rua onde que eu tava. Eu fazendo uma curva assim, né? Cantei uma música do Black Eyed Peas, que é meio rapidinho assim, né? Cara, sem errar, né? Coisa mais linda. Eu sempre gostei de cantar e de aparecer nos stories, então soou bem ali. Marquei a escola e falei assim: me contrata. Cara, quem estava cuidando do Instagram da escola era o filho do cara que comprou a franquia e trouxe aqui para a cidade, e ele também já tinha passado um tempo fora, tinha mais ou menos a mesma idade, os mesmos gostos musicais. Ele viu aquele story e falou: caralho, que É legal! você. Me É chamou, você. tal, aí passei pelo processo seletivo, eles até me chamaram numa salinha num dia lá. Olha, tem tantas vagas, uma delas é sua já. Só que a gente vai fazer esse teatrinho como se a gente ainda estivesse buscando as melhores pessoas, mas você já é uma delas. Eu gostaria que você não contasse isso pros outros, mas a gente gostou muito de você e queremos que você vá até o final e trabalhe aqui com a gente. Cara, dito e feito. Aí eu consegui trabalhar um total de 4 meses nessa escola e um pouco Mas 4 meses, o total, né? quatro Você meses parou ali. total, porque eu amava o inglês, tinha uma noção muito grande, gostava muito de conversar com os alunos, me entregava na sala de aula, virava amigo dos alunos, fazia gincana, cara, dava o meu melhor lá. Só que eu não me sentia valorizado pela dona da escola. Teve um cara que comprou a franquia, a escola não estava indo muito bem. Uma outra pessoa que tinham outras franquias dessa mesma escola assumiu uma sociedade ali com esse cara para ela elevar as vendas, as matrículas, a parte pedagógica toda ali. E ela começou a mandar mais do que o outro cara lá. E eu não estava de acordo com algumas coisas que elas faziam com turmas, com alunos e até com os professores. Eu pedi para sair. Na época, tinha uma oportunidade de emprego com a agronomia, trabalhar dando aula de tutor de aula prática numa universidade privada aqui.
E aí foi muito fácil pra mim, que eu comecei a trabalhar um terço do horário que eu trabalhava na escola de inglês e ganhar 3 vezes mais. Ai, tava maravilhoso. Cara, muito bom. E aí, cara, eu trabalhava 65 horas por semana, de repente eu tava trabalhando 20. Sobrava muito tempo e começou a aparecer pessoas querendo inglês particular. Então eu dava aula na universidade e também pegava uns alunos particulares, completamente legal. É, foi que foi, começou a entrar a pandemia, fechou a universidade, não demitiram ninguém, só que era todo mundo fazendo reunião Google, não era nem Google Meet, era o Microsoft Teams na época. E eu via muita gente nem aí, cara. Isso sempre me incomodou, sabe? Pessoa que só ia se escorando nos outros. Tinha gente que Sim. não abria câmera, não abria microfone. Quando abria, assim, era denunciava que a pessoa estava comendo, tomando um vinho ali durante o trabalho, sabe? Aí é foda. E aluno procurando e começando, e eu achando aquilo legal. Tinha acho que 3 alunos. Na época eu voltei a morar com os meus pais, na verdade foi com a minha mãe, então os boletos diminuíram os valores. E eu pude então começar da base. Comecei com alguns alunos e ia percebendo que o conteúdo que eu utilizava com um dava para pegar uma essência com o outro. Quando eu vi, as dúvidas eram sempre as mesmas, comecei a unificar esse material. Peguei uma base com 4 livros da Universidade de Oxford e esse material me guia até hoje, em partes, com o conteúdo que eu uso com os meus alunos. E aí foi só afiando o machado, cara. Eu me Entendi. demiti depois de. Adaptando o necessário, né? Oi? Foi, na verdade, você foi adaptando o que era necessário, né? Conforme a cultura Foi. aqui e tal, essas coisas. E aí, cara, eu sempre gostei do inglês, fui condicionado a dar aulas a minha vida inteira, sempre nas apresentações de trabalho lá do ensino médio ainda. Ah, tem que fazer os slides, preparar e apresentar. Eu sempre falava, ô, deixa eu apresentar, porque daí eu não precisava ficar preparando, né? Aí acabava que eu sempre apresentava, na hora de apresentar eram uns slides feios, eu acabava que depois de um tempo eu fazia a apresentação e ainda apresentava. Mas nunca tive dificuldade em falar, em lecionar, em me apresentar para a sala e explicar um slide, um quadro, uma imagem. Também não tive dificuldade disso na graduação, no intercâmbio, no mestrado, depois no trabalho e depois com alunos. Sempre foi uma facilidade de apresentar um material, dar uma aula. E meu pai é professor, minha mãe é professora, meu irmão trabalha com isso também. Então tá muito fácil. Tá E no eu sangue gosto do já. inglês, vejo que é muito importante, é muito importante mesmo, e parece que existe uma muralha entre quem consegue falar inglês e quem não consegue falar inglês. Tô tentando diminuir a altura desse muro aí para muitas pessoas. É, isso é muito verdade, isso aí. Parece que quem está de fora ou quem só teve aquele verbo to be lá no colegial, parece que é uma muralha gigantesca. E eu acho que até deve ter alguns motivos, né, que levam a isso. Porque a pessoa ficou 3 anos do colegial, não sei se ela teve fundamental com inglês, se teve mais, sei lá, 5 anos, 4 anos. Então, ou tanto de tempo que ela ficou vendo o verbo to be, no final ela não consegue escutar, não consegue ler um livro, não consegue falar uma frase, ela fica frustrada e aí ela fala, pô, é impossível, isso não é para mim. Mas na verdade não teve um método certo, que nem você falou. Você criou um método baseado em um livro de Oxford, adaptou a cultura daqui, adaptou os fatores daqui, a necessidade. Cara, e aí a pessoa conhece um professor que nem você, que diminui essa barreira, fala, ó, segue esse caminho que você vai aprender muito mais fácil. Ela começa a ter um resultado, cara, aí ela já muda aquele pensamento que ela tinha. Claro. A pessoa sai do ensino médio tirando 8, 9,5 no bimestre em inglês. Quando vai lá na prática, o cara fala: Hey, what you gonna do tonight? Travou, já era. I am tonight. Só fala uma palavra, né? Pare. É o sleep. Aí só fala isso, só fala isso. Mas é uma barreira imaginária muito grande, cara. É muito controverso a forma como muitas pessoas ensinam inglês.
ou vendem em inglês. É um universo que eu estou imerso nele, que quem está de fora vê a gente ensinando inglês, fala, aí o professor de inglês ali, cara, é uma profissão que traz emoções. Ah, eu sei. Aliás, eu até comentei com você um tempo atrás que eu estudava na Wizard e recebi uma proposta para ser monitor da Wizard. Eu trabalhei na escola de inglês também. Às vezes já até substituí para as criancinhas, o professor faltou, eu ia lá e ensinava, mas eu não via que aquilo era para mim. É que nem você, eu não via que aquilo era para mim e acabou que minha vida seguiu outra coisa, outro sentido, né? Foi para outros Sim. caminhos. Porém, eu quero uma dica, já que você tem já é professor aí, ajuda empresários, ajuda pessoas que querem ter essa evolução. Como que eu diminuo essa barreira? Exemplo, quando eu fui para o Canadá a primeira vez, eu já era monitor da Wizard, então eu já tinha um contato com a língua inglesa constantemente, porque eu trabalhava lá, ajudando outros alunos, e estudava também. Porém, quando eu fui para o exterior na primeira vez, e fiquei um mês em Toronto, estudando inglês em uma escola para isso, eu vi uma dificuldade imensa na fluência e também na hora de captar o que o outro está falando muito rápido. Como que eu diminuo essa... Posso agilizar, não tendo a necessidade de ir para fora, para ter essa fluência maior aqui, essa facilidade maior na escuta? Quais tipos de exercício a gente pode fazer? Sendo bem objetivo na resposta, é você escutar bastante nativos, dependendo do seu nível. Se você tem muita dificuldade, você vai escutar um listening mais leve, com legenda em inglês também e velocidade reduzida. Se você consegue entender isso, você avança, volta à velocidade normal ou você tira a legenda, mas isso não é uma coisa que vai acontecer da noite para o dia. Mas sendo um pouco mais aprofundado, porque essas respostas muito precisas, assim, faça 15 minutos desse exercício 3 vezes por semana, não ensinam, não tornam ninguém fluente, eu acho que o mais importante para você adquirir a fluência sem você viajar para fora é você atrelar isso a uma necessidade. É você precisar, é você atrelar isso a algum objetivo emocional seu. Por que você quer inglês? É para provar para alguém que você consegue? Ou é porque você tá vendo uma necessidade ali no seu trabalho e quer crescer na vida? Você precisa do inglês porque você já pagou diversas vezes e não vai desistir agora? Ou você precisa do inglês porque você de fato precisa dele? Você está vendo o seu filho estudar inglês e querendo desistir e vê que você desistiu do inglês já também. De repente você precisa mostrar que o inglês é importante. Você vai aprender, você vai entrar numa rotina, você vai fazer esses exercíciozinhos que tá chovendo dica no Instagram e no TikTok de tabela. Você não tá ali para fazer o exercício, você tá ali para dar um exemplo de que você está estudando. Sim, Tem esse detalhe que vai fazer você aprender o inglês com mais eficácia. Você aprendeu porque você queria estar lá fora. Você viu isso, você nem seu carro entrou no meio do caminho. Você vendeu ele fora, comprou um curso, sim. pagou um curso lá, você fazia todo o sentido para você. Se você tivesse numa empresa, se tivesse passado lá para a Alemanha, se você tivesse entrado em algum trainee, você ia estar continuando estudando seu inglês. Com certeza. Agora, a pessoa que não tem, apenas quer aprender por quero aumentar o meu intelecto aqui. A pessoa precisa ser bastante dedicada. Eu sempre quis aprender francês, acho muito legal. Comecei um cursinho de YouTube, não foi. Marquei uma viagem para a França com a minha esposa, a gente foi,
Não falei nada de francês lá. Cara, assim, fiz Os todos os caras ficaram gatilhos. putos, né? Você só falou inglês e francês, o cara fica puto. Só inglês. Fiz todos os gatilhos mentais para você se colocar na situação de você estar falando em francês. Cara, eu não preciso do francês. Então, a Não é primeira necessário. coisa que eu pergunto para as pessoas que vêm me perguntar, vêm na entrevista, saber como que é o meu curso, como que é meu método, eu pergunto: por que que o inglês é importante para você? E eu já filtro a pessoa ali. Eu vou fazer a apresentação até o final, mas eu já sei ali naquela resposta se a pessoa vai continuar ou não. Se a pessoa, ainda se a pessoa vai entrar e se ela vai até o fim. Porque a pessoa, eu acho legal, eu quero entender. Infelizmente, numa rotina corrida que a gente tem no Brasil, com tantas outras coisas que a gente precisa dar atenção, é bem-estar, é comer bem, é dormir, é exercer o seu trabalho de uma maneira digna, é dar atenção para sua família. Tem tantos pratos que a gente precisa equilibrar. Se você simplesmente por capricho quer aprender um segundo idioma, eu acho que você precisa ser muito caprichoso. Então, respondendo a sua pergunta, além de toda essa base de precisar, você entender o seu porquê, exercícios que são importantes é você. Depende, aí que entra, depende do seu nível, né? Então, a gente tem certo que você precisa, os seus porquês estão bem afirmados no seu mindset ali, no seu ajuste mental. Agora, vamos lá. Qual que é o seu nível? Eu nunca estudei nada. E eu preciso agora, porque senão eu vou ser demitido, porque senão não vou ter comida para colocar dentro de casa. Então, você vai estudar todos os dias. Um pouco de vocabulário, um pouco de gramática e muito listening. Depois de um tempo assim, e listening que eu falo não é você botar uma rádio de alguém falando e você não entender nada. Não no começo. É uns listenings didáticos. Entendi. Depois que você atingir um certo nível ali, esses listenings didáticos fazem sentido e muita repetição também. Repetição, repetição, repetição. Se possível, faça ditados de escutar e escrever o que você está entendendo. Muito poderoso. Escutar e escrever. Escutar e escrever. Vai pausando esse áudio didático que você encontrar, seja lá o material que você estudou. Depois, escutar e repetir. Escutar e falar. Escutar e falar. São exercícios muito poderosos, cansativos, mas poderosos. Escuta, escreve. Ou escuta e fala. Depois de um bom tempo assim, aí você pode ir para os áudios mais nativos, os podcasts, as músicas, os rádios. E aí você vai conseguir o barulho que eles fazem enquanto falam inglês vai começar a ter começo, meio e fim. Você vai começar a pegar umas palavras e é prática. E, de novo, se você tem um porquê definido, vai ser mais fácil. É, com certeza. A motivação é a ferramenta principal, uma das, pelo menos, né? Mas eu acho que é a ferramenta principal, porque, que nem, eu vendi meu carro para ir para fora, para fazer um curso de business. Se eu não tivesse focado aqui no Brasil já, colocado na cabeça, essa é a minha motivação, preciso de trabalho lá, vou por $2.000 para um ano. Cara, se essa motivação não for necessária para você colocar a bunda na cadeira e estudar, meu amigo, eu não sei o que você precisa, né? Você E vai, agora pode falar. você vai para lá, você marcou a data e você vai viver lá. E pronto, você Exatamente. tem que estudar. Agora, uma coisa que eu via quando eu era monitor, e eu acho que você sentiu como professor, você pegou turma de adolescente? Cara, como eu até fico pensando aqui, porque eu quero ter próximo ano, quero virar papai aqui, né? Quero ter um filho com a minha mulher e Que Deus tal. abençoe. E eu fico pensando como colocar o meu filho para aprender inglês desde cedo, porque com a minha experiência como monitor, e eu tenho certeza que com a sua experiência como professor, você já até sabe o que eu vou falar. Eles não querem estar lá, eles não vão aprender nada. Eles estão ali fazendo 2 aulas da semana. Tem um adolescente ou outro que está focado. A maioria, meu amigo, é um desperdício de dinheiro dos pais que os pais pagam a aula para o adolescente e eles estão cagando literalmente, eles vão ficar no celular conversando no meio da aula, enchendo o saco. E eu fico pensando assim, como eu posso inserir isso? É algo tão importante. Eu vejo o inglês como
tão importante, uma ferramenta tão importante para a evolução, mesmo se ele não utilizar, mas o mundo está globalizado, mesmo com o chat GPT e por aí vai. Cara, se ele for para fora, para uma reunião, para trazer algo de importação, para ir lá visitar a China, para ver um mercado novo, trazer uma inovação para o Brasil, tem inglês que manda. Sim. E aí, como que eu vou inserir isso para o meu filho desde pequeno, para ele começar a ter interesse em fazer e aí o meu dinheiro não ser jogado no lixo? É algo que eu fico pensando já. Cara, a verdade é que aprender inglês não é tão barato, mas você fazer o seu filho aprender inglês é ainda mais caro. Então, vai ser caro mesmo, só que não é um jogar dinheiro fora, porque entre o seu filho passar 2 horas por semana com um profissional qualificado chamando a atenção dele, ô, como é que fala azul aí? Verdade. Entre e ele ficar mexendo no celular em casa, que no máximo, sei lá, uma tia, uma avó ou uma funcionária, alguém vai passar ali e perguntar: Você não vai tomar banho hoje, não, menino? É uma sementinha, um germen que é colocado ali na cabeça dele por 2 horas toda semana, desde que ele é pequeno. E faz diferença mesmo. Eu tive alunos, crianças mesmo, que não sabiam ler ou escrever em português e dava aulas de inglês para eles. Então, eram os flashcards. Colocava uma centopeia e estava escrito embaixo centopeia. E aí lia a centopeia com ele. Tinha uma abelha, tinha uma melancia, e assim iam as palavras. Tem diversas formas de você trabalhar com crianças. Mas isso aí, bem criança, né? Esse exemplo que Sim, você está dando. já o adolescente, eu não tinha esse feeling na época. E também não trabalhei tanto tempo com a turma. Eu conseguia me conectar com eles. Eu era um amigão deles. Legal. Só que eles não me respeitavam para aprender inglês comigo. Eles não paravam para escutar o que eu tinha para falar ali na hora do estudar. Eu não conseguia me conectar com eles com esse intuito. E depois, em conversa com outros colegas, eu aprendi. Você precisa criar um cenário imaginário ali. A gente está numa caverna na Irlanda e só tem pessoas que conversam inglês e a gente está com fome. É E eu isso. preciso da ajuda de vocês porque eu não sei falar inglês e tem que criar um cenário e contar uma história. Você tem que fazer uma venda para eles ali, para eles entrarem numa energia de que, pô, quero falar inglês então, vou ajudar o Como se tio fosse um jogo, né? Colocar um cenário de um jogo. eu vou ajudar o tio a comer aqui nessa caverna na Irlanda. E É aí, muito isso. aí pronto. Aí eles vão ficar falando meat, pasta, tudo que eles souber falar em inglês vão falar. E aí eles vão entrar também nessa competição de, porra, não, eu quero falar mais alto que ele. Não, eu quero falar melhor do que ele. Só que aí entra. Aí você, pô, ali o dinheiro dos seus pais estão sendo hiper bem investido porque lá Muito. no mais íntimo do cérebro da criança, ela tá espremendo todos os neurônios dela pra falar coisas em inglês. Fala inglês aí, caralho. Sai inglês aí, inglês. Fala qualquer merda em inglês aqui. Mas eu preciso gritar alguma coisa em inglês, porque senão eu tô perdendo aqui. É uma competição. Cara, muito Tem verdade. Então, hoje, na táticas. verdade, pelo que você passou, é muito real. É muito mais você achar alguém ou uma escola que tenha esse tipo de proatividade para fazer o seu filho espremer o máximo possível dele ali, do conhecimento dele, e inserir novas palavras, e fazer ele praticar na obrigação do que deixar ele em casa, né? Com certeza. É um investimento que vale muito a pena. Escolas bilíngue, bom também. Você conseguir conversar em casa com a sua esposa em inglês, fazer um dia do inglês, bom também. As crianças têm muita facilidade, têm muitas conexões, o cérebro está muito aberto quando é pequeno. Os desenhos em inglês ajudam pra caramba. Claro, né? Tem todo que filtrar filmes, livros, desenhos que você passa pro seu filho. Mas os que você selecionou ali como plausíveis de passar para essa criança que forem em inglês, coloca. Vai ajudar. Legal, legal.